Este culto realmente está sendo um culto abençoado. Eu creio que todos já estão cheios, mas Deus ainda tem a sua palavra para falar em nossos corações, e a qual foi me dada essa oportunidade. Quero convidar a amada igreja para abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Nós estaremos lendo alguns versículos, precisamente do versículo de número 1 ao versículo de número 4, e em seguida vamos estar lendo do versículo de número 12 ao versículo de número 17. Gênesis, capítulo de número 26, do verso de número 1 ao verso de número 4, e em seguida do verso de número 12 ao verso de número 17. Enquanto vocês procuram, que não é muito difícil, quero com muito prazer estar cumprimentando os nossos amados irmãos internautas, você que tem sempre acompanhado esse trabalho, seja através do Facebook, quem sabe através do YouTube, onde quer que você esteja, que a paz do Senhor seja sobre toda a sua casa, toda a sua família e onde quer que você vá. Gênesis, capítulo de número 26. Eu não costumo falar do título da mensagem, mas por acaso hoje eu vou falar. Frutificação em meio ao deserto e vale. Frutificação em meio ao deserto e vale. Ora, a palavra do Senhor nos diz assim, em Gênesis, capítulo de número 26, o verso de número 1 ao verso de número 4, e em seguida do 12 ao verso de número 17. Havia fome na terra, além da primeira, que ocorrera nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu-lhe e disse: não desça ao Egito, habite na terra que eu te disser, e peregrine nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei toda esta terra. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Agora verso de número 12 ao 17, que diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. O homem engrandeceu-se e se enriquecendo até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Verso 16. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-se de nós, porque muito mais poderoso do que nós se tornaste. Então, verso 17, para encerrarmos. Então, Isaque se foi dali e fez o seu assento no vale,
e no vale de Gerar, e habitou ali. Amém? Somente até aqui. Olha, essa é uma passagem, eu creio, conhecida de cada um de nós, onde vamos ver, no próprio versículo de número 1, do capítulo de número 26, vai dizer que havia, ou melhor, houve uma grande fome pela segunda vez, assim como houve nos dias de Abraão, o seu pai. E nós, como trazemos para os dias atuais, falarmos de fome, hoje em dia, infelizmente, quando retratamos essa palavra fome, infelizmente olhamos para a sociedade desigual que infelizmente vivemos no mundo no ano de 2021 e no século 21. Infelizmente a sociedade vive de uma forma tão desigual, muito pouco, tem muito, mas muita condição financeira, e muitos têm muito pouco, e muitos não têm nada, e muitos nada têm. Este é o mundo que nós vivemos, essa desigualdade social tremenda que infelizmente a população enfrenta. E nesse tempo aqui, é um pouco diferente, porque este tempo aqui, o que realmente a fome gerava é porque a terra, ela se recusava a dar o seu fruto. A terra não frutificava. Automaticamente, as pessoas não se alimentavam. Automaticamente, havia fome. E Deus dá uma ordem a Isaac, no verso de número 2. E qual é a ordem? Não desça ao Egito. Deus já fazia lembrar o que tinha acontecido quando houve a primeira fome, como a própria Bíblia acaba nos relatar nos tempos de Abraão. A primeira fome, quando houve, Abraão desceu ao Egito. E todos nós conhecemos essa passagem, quando Abraão desce ao Egito, o que acontece? Faraó se interessa pela bela Sara, apesar que já tinha Jacó e seus 60, ou Jacó e 70, não sabemos precisamente a época, quantos anos ela tinha, mas Faraó se interessou tanto que a chamou para seu aposento, ou seu palácio, mas Deus teve que intervir. Por isso, Deus fala para o seu servo Isaac: não desça ao Egito, permaneça nessa terra. Na terra de Gerar, ele permaneceu. E sabemos como vão permanecer numa terra seca. Como é que podemos permanecer no lugar onde não estava frutificando? Porque eu creio, a Bíblia não vai nos dizer, mas eu creio que da mesma forma que houve pessoas que partiram para o Egito, Isaac falou: também é minha oportunidade. Assim como muitos aqui mais antigos vivenciaram a crise que houve em Portugal no ano de, precisamente entre 2010 a 2013, foram muitos, eu então conheço, foi cerca de 90% dos amigos a qual eu tinha, foram tudo para o Brasil. Foram muita gente, e o nosso próprio Ministério ADEF, o pastor Robson já cansou de dizer, foram mais de 90 famílias, não é isso? Foi 90 famílias que foram embora do nosso próprio ministério, no início do Ministério ADEF. Por isso tamanha, porque houve uma crise em Portugal. E sabemos quando acontece isso, as pessoas, primeiramente que vem na mente das pessoas, é fugir dessa situação de calamidade. E o que aconteceu? O primeiro pensamento de Isaac foi logo fugir da situação, mas Deus veio até ele, interviu e falou: não desça ao Egito, peregrine na terra, por essa terra. E muitas das vezes, quando recebemos, ou quando às vezes achamos que estamos vendo que Deus falou em nossos corações,
E esperamos algo de braço cruzado, esperamos algo que venha cair dos céus, esperando algo, já que Deus revelou isso, através, quem sabe, de uma profecia, ou quem sabe de um irmão, de um sonho, de uma visão, não sei. Você espera, muitas das vezes esperamos de braço cruzado, achando que algo cairá dos céus. Olha o que diz em Salmos, o nosso diácono, Roger Santos, havia pregado em Salmos de número 126, precisamente no verso de número 6, que diz assim: aquele que leva preciosa semente, ele não espera, ele leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O salmista ele vai dizer em Salmo de número 126, no verso de número 6, que aquele que leva, não aquele que espera, leva e andando. E muitas das vezes as pessoas, nós esperamos de algo de Deus, da parte de Deus, de braço cruzado. Isaac naquela terra, uma terra aparentemente também frutífera, uma terra seca, quem sabe um deserto, onde é que muitas pessoas ali, quem sabe, tentaram fazer o que Isaac logo em seguida fez e não deram nada. Mas Deus disse que estaria com Isaac ali. E Deus manda no verso de número 12, a qual nós lemos, diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes mais. Numa terra seca, numa terra, quem sabe, frutífera, numa terra onde não se via chuva, quem sabe uma terra que jamais pensaria que desse alguma coisa, desse algo, mas Deus era com Isaac, e naquele ano Isaac semeou e colheu 100 medida, 100 vezes mais. A Bíblia vai nos dizer em Zacarias, capítulo de número 8, o verso de número 12, vai dizer assim: porque a semente prosperará, e a vinde dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei o resto deste povo herdar tudo isso. Muitas das vezes o orvalho, ou melhor, o orvalho, nós não tem como ver o orvalho cair do céu. E eu creio, a Bíblia não vai nos dizer, mas eu creio que o orvalho de Deus caía sobre a semente de Isaac naquela terra. Assim como Zacarias vai dizer nesse verso, nesse capítulo 12, no verso de número 8, o orvalho de Deus caía sobre a semente de Isaac, a tal ponto que multiplicou 100 por 1. E isso acontece com quem verdadeiramente se coloca à disposição de Deus. Verdadeiramente, isso acontece com quem se coloca aos pés do Senhor. O que aconteceu com Isaac? E Deus, vendo isso, vendo que Isaac verdadeiramente estava voltado para ele, Deus o abençoava. Abençoava Isaac de tal forma que no verso de número 13, a qual nós acabamos de ler, o homem engrandeceu-se e foi enriquecendo, até que se tornou muito grande. Repara que aqui tem um processo. O homem engrandeceu e foi
enriquecendo, até que se tornou muito grande. Repara que isso tudo ele tem um processo. E muitas das vezes nós queremos já o resultado e não queremos passar pelo processo. Não queremos ter o processo, ou melhor, não queremos viver o processo. Porque o processo às vezes é doloroso. O processo, como foi falado, como li no Salmo 126, às vezes você chora. Muitas das vezes você lamenta e nem ninguém está te vendo. Mas aquele está. O Criador está. O processo é doloroso. Você imagine você plantar numa terra onde está seca. Você imagine você frutificar no local onde ninguém está frutificando. Imagine você estar crescendo em um lugar onde ninguém está crescendo. A tal ponto que as pessoas vão ter inveja de você. Você sai para imigrar e os próprios moradores, melhor dizendo, foi o próprio rei, veio ter com ele. Porque sentiu inveja dele. O tamanho que ele estava crescendo numa terra que a qual ele foi para imigrar. E nesse processo, a qual eu acabei de falar, existe uma coisa muito interessante, que eu falei aqui, já tem para aí uns 3 anos, e eu estava revendo, e eu falei algo muito interessante, que é o seguinte: vou fazer uma pergunta para todos nós, e para você também, irmão internauta que está nos ouvindo. Espero que você seja muito sincero na sua resposta. Pode se responder apenas para você mesmo. Se te derem 2 opções para você fazer fogueira, e nessas 2 opções colocarem lenha e a segunda semente, o que você faria? A maioria de nós usaríamos a lenha. Só que para chegar à lenha tem um processo. E se você usa a lenha, a opção que foi te dada, você faz a fogueira, mas a sua fogueira acaba. Agora, se você optar pela semente, você vai sempre ter lenha. Só que tem um processo. E muitos de nós não queremos passar por esse processo. A Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos fala: no mundo tereis aflições. E as aflições, ninguém de nós queremos passar. Mas as aflições é que nós crescemos. É nas aflições é que nós vamos dar os frutos. É nas aflições é que nós, além de dar o fruto, podemos dar a lenha. Irmãos, Deus, ele é tão maravilhoso que fez Isaac crescer no deserto. Só que tem uma coisa, preste muita atenção: à medida que você cresce, também cresce a inveja. À medida que você cresce, também vai crescer as afrontas. À medida que você vai crescendo, também vai crescer as perseguições. À medida que você vai crescendo, vão crescer as lutas, as dificuldades. À medida que você vai crescendo, vão crescer cada vez mais as barreiras, as dificuldades.
esteja sempre preparado também para enfrentar as dificuldades na medida do seu crescimento. Esteja sempre preparado, porque muitas das vezes Isaac aqui, ele estava crescendo tamanha que ele ficou mais poderoso do que o próprio rei dos filisteus. Ele ficou tão poderoso que o rei dos filisteus mandou ele sair de lá. Sai daqui, senão daqui a pouco, a Bíblia nos diz aqui no versículo a qual nós lemos, precisamente no versículo de número 14, vai dizer que além dele crescer, além dele ter animais, gado, ele tinha servos. Quem sabe, é claro que a Bíblia não vai ser específica, mas quem sabe no meio desses servos tinha filisteus, e eu creio que tinha. Ele foi para uma terra e os próprios daquela terra estavam servindo para ele, porque Deus era com ele. Só que nesse crescimento todo, e muitas das vezes a gente pensa que agora nós vamos, é hora de ir para o vale, é hora de ir para mais baixo ainda. A hora que a gente acha, falamos, agora vai, agora as coisas estão indo tudo bem, agora vai, estamos rompendo em fé. Aí o inimigo de nossas almas, ele fala, não, ele não pode tocar em cada um de nós, ele não tem o direito de tocar, mas ele pode às vezes impedir o crescimento, ele pode às vezes impedir a frutificação em nossas vidas. Por isso, quando Isaac estava crescendo, enriquecendo, chegou muito grande, veio a hora de descer. Que muitas das vezes é mais fácil você chegar a este patamar, aos degraus, do que você estar lá em cima e ter que descer cá embaixo para o vale. E quando chega nessa situação, você pensa, eu sou tão pequeno, eu sou tão incapaz. Esquece às vezes de ver onde que Deus te colocou. Só que você se vê tão, como se diz, como um coitadinho, mas o seu inimigo não te vê assim. O seu inimigo te vê como um leão. O seu inimigo te vê, não, esse, eu sei onde ele vai chegar, por isso vou derrubar ele. Ou melhor, vou tentar impedir o seu crescimento. E te manda ser para o vale. Só que chegando no vale, ele vai para o vale, porque lá foi o lugar a qual o rei dos filisteus, Abimeleque, mandou que ele saísse. E chegando no vale, resolve cavar poço. E quando ele cava o poço, a Bíblia vai nos dizer que brota água viva. Brota água viva. Maravilha, glória a Deus. Mas tem um inimigo. E os pastores do povo de Gerar brigam e querem tomar o poço. E toma o poço. Só que ele persiste e fura outro poço. E há de novo uma nova contenda. E ele deixa o poço. E eu estudando e vendo isso, fez lembrar o que aconteceu com nós aqui. Nosso ministério ADEF. Contado pelo nosso pastor presidente aqui no domingo, pela manhã. O que aconteceu lá em Luxemburgo. A nossa pastora Norma estava lá presente e presenciou, ele contou para nós, todos nós aqui, eu creio que estava na nossa Santa Ceia, presenciou o que ele falou. Que ao lugar aquele galpão, o centro cultural ali em Luxemburgo, houve contenda, houve empecilhos. O que o pastor fez? Ele brigou? Não. Se o problema é isso, saímos, vamos procurar outro. Porque a bênção, irmãos, preste atenção,
a bênção, ela não está, né, no lugar. Eu vou repetir novamente. A bênção, ela não está no lugar. A bênção está sobre a pessoa a qual Deus abençoou. A bênção não estava em Gerar. A bênção estava sobre Isaac. A bênção, ela não está no lugar que você está. A bênção está sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre a tua família. Talvez aqueles pessoal ali eu não conheci, mas pelo que o pastor contou aqui, e todos nós pegamos um pouquinho, talvez ele achasse que ele seria o dono da situação. Pois o lugar é meu, eu que aluguei, eu que rendei, eu que faço do jeito que eu faço, da maneira que eu faço, e do jeito que vocês ouviram aqui. Eu não ouvi nem mais e nem menos que todos sabem. Só que a bênção não é no lugar. Embora que nós aqui achamos que seria realmente a bênção, talvez não era ali que Deus queria, ou com certeza que não foi ali que Deus queria. E isso aconteceu com Isaac. E muitas das vezes acontece conosco. Porque às vezes a situação, às vezes cavamos, jorra, mas a contenda, a briga, se há isso, se não vem para prevalecer ao nosso favor, deixa para lá, não faz mal. Porque o mesmo Deus a qual você cavou e jorrou água viva, você cava ali também vai jorrar água viva. O que fez Isaac foi exatamente isso. Cavou aqui, jorrou água viva, ele foi para ali. Cavou aqui, jorrou água viva, e houve contenda, até chegar ao ponto que não teve mais contenda. Isso faz me lembrar a história, você voltando um pouquinho em Gênesis, que todos também conhecem, no capítulo de número 13, de Abraão e Ló. Quando os pastores de Ló e os pastores de Abraão criam-se contenda, Abraão fala-se para Ló: Ló, nós somos irmãos, vale a pena nós criarmos contenda entre nós mesmos. Eu vou por aqui, que eu sou mais velho, você segue para aquele lado. Foi assim? Não. Porque a bênção estava sobre a vida de Ló? Não. A bênção estava sobre a vida de Abraão. E quem deveria se submeter a essa bênção era Ló. Não criar contenda. E Ló, ele criando contenda, ele sai debaixo das bênçãos. E é tão forte essa passagem, irmãos. Porque se você olhar direitinho, a Bíblia própria vai nos dizer que Ló, ele levanta os seus olhos e olha as campinas verdejantes do Jordão. E se enche no seu coração de ir para lá. E Abraão, ele vai para onde? Para a terra seca. E Abraão estava preocupado com isso? Eu creio que não. Porque a bênção era com Abraão. A promessa era para Abraão. A promessa é para mim, a promessa é para vocês. A promessa é para cada um dos filhos de Deus. E quando Ló escolhe aquilo, de ir para lá, e aqui eu vejo algo. Porque é normal, irmãos, nós sempre falamos de plantar numa terra fértil. E vai gerar, vai multiplicar, a terra é fértil. Agora, se plantar no meio do vale, você cavar, melhor dizendo, no meio do vale, e você plantar num deserto, já não é para qualquer um, não. Por isso que Isaac sabia o segredo. Que onde quer que ele estivesse, Deus era com ele. Onde quer que ele fosse, Deus seria com ele.
Isaac, por saber disso, tinha tamanha confiança em Deus, que independente de qualquer contenda, independente de qualquer situação, ele estava sempre confiando no Senhor, porque o Senhor estava sempre o abençoando. Seja qual for a situação, Isaac estava sempre na dependência de Deus, e Deus estava sempre o abençoando. E ele acabar isso, Deus fala, quero precisamente no verso de número 12, porque foi o segredo de Isaac. No fim do verso 12 vai dizer, porque o Senhor o abençoava. Porque qualquer que seja a dificuldade que viemos estar passando, as lutas, as barreiras, lembre sempre uma coisa, o Senhor está conosco. E quanto mais nós, como foi o caso de Isaac, crescer e multiplicar, maior vão ser as afrontas, mas maiores também vão ser as bênçãos. E sabendo disso, Isaac viu poderosamente Deus agir na sua vida, assim como eu e você vê. E muitas das vezes, a qual nós vivemos agora em tempos difíceis, o mundo inteiro está vivendo, muitas das vezes olhamos, e será que nós vamos conseguir vencer essa barreira, essa dificuldade? Muitas pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam familiares, mas lembra sempre de uma coisa, o mesmo Deus que te ajudou a você conquistar e chegar até aqui, é o mesmo Deus que vai te ajudar a conquistar e chegar a pontos mais altos. Porque qualquer que seja a dificuldade, lembra sempre de uma coisa, Deus é comigo. Qualquer que seja as barreiras, lembre sempre de uma coisa, Deus é conosco. Deus, ele jamais desampara o seu filho. Deus, ele jamais vai abandonar os teus servos. Mas para isso, tem uma coisa, temos que ser fiéis e obedientes à sua voz, os seus mandamentos, os seus princípios, a sua lei, e a praticar. Porque as barreiras vão vir em vão, as dificuldades vão vir em vão, mas lembra sempre de uma coisa, é no meio das dificuldades, das barreiras, é que nós vamos crescendo. Mesmo que depois estamos lá em cima, viemos lá embaixo, mas lembramos que foi o Deus que nos colocou. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Mas se Ele quiser voltar a colocar, Ele coloca. Por isso, qualquer que seja a dificuldade, lembra sempre que tem um Deus lá em cima, nos olhando. Mesmo que nós pensamos que somos tão pequenos, tão insignificantes, e que somos mesmo nessa terra, mas Deus, Ele olha por cada um dos seus filhos e não desampara, que é o melhor, e está sempre conosco. Às vezes a dificuldade, porque nós somos seres humanos, assim como Isaac foi, assim como Abraão, todos os grandes homens. E às vezes nas dificuldades, a gente às vezes nos acovardamos. Mas o mais impressionante, que mesmo diante das nossas fraquezas, dificuldades, das nossas covardias, Deus tem sempre nos guardado e nos protegido, e cuidado de nós, e falado, meu filho, descansa, porque eu sou contigo, descansa, porque eu vou estar sempre do teu lado, qual for a dificuldade, conte comigo. Assim Deus é conosco, por isso, assim Deus é com cada um de nós. Irmãos, fica aqui essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração para estar trazendo nesta noite. Por isso, seja qual for a dificuldade, seja qual for a barreira, lembre sempre, no deserto, Deus também faz frutificar. No vale, Deus também faz frutificar. Lembre sempre, Deus é conosco. Chama aqui o nosso pastor João Paulo.